Olá pessoal, estamos aqui dando continuidade às nossas aulas e no terceiro módulo a gente vai trabalhar as metodologias de avaliação de impacto ambiental e as medidas mitigadoras desses impactos ambientais, como a gente já viu em aulas anteriores. O que é importante, bastante importante a gente frisar, pessoal, é com relação aos componentes ambientais, tá? Quando a gente for fazer avaliações de impacto ambiental, a gente vai trabalhar cada um dos impactos ambientais relativos a cada um dos componentes ambientais. Porque esses componentes é que, porventura, podem vir a ser alterados com relação às atividades humanas, tá? Componentes esses como a água, que pode ser alterada quanto à qualidade, à quantidade, a sazonalidade, ou seja, quando que a água vai estar em maior quantidade e em menor quantidade, os solos quanto à erosão, a salinidade e a própria disponibilidade de nutrientes que eu vou ter no solo, tá? Disponibilidade de nutrientes para culturas, a fauna quanto a populações, a quantidade de espécies, os próprios habitats aos quais essas espécies vão estar aliados, a própria saúde, não só a saúde de populações de animais, como a saúde do homem também, com relação à sazonalidade de doenças, a patogenia dessas doenças, tudo pode ser alterado com relação às atividades humanas e os impactos ambientais. E ainda a própria flora, né, que é onde a gente vê mais significativamente esses impactos ambientais, quanto ao desflorestamento, a perda de espécies e a perda de habitats, tá? Sanches, ele nos coloca um quadro fenomenal, que sempre que a gente trabalha com impactos ambientais, a gente demonstra esse quadro, tá? É um quadro em que ele vai fazer todas as correlações entre o meio biótico, meio abiótico e o meio socioeconômico ou meio antrópico, tá? E as definições de meio ambiente relacionadas a esses determinados meios. Como, por exemplo, a gente pode determinar aí a diferença entre o ambiente construído e o ambiente natural. A gente pode determinar também o patrimônio ambiental e o patrimônio sociocultural, patrimônio econômico. Então, o que nós fazemos nas avaliações de impacto ambiental é exatamente isso, tá? É a gente determinar valores, a gente valorar cada um desses componentes e a partir daí verificar se os impactos ambientais aliados a determinado empreendimento vai torná-lo imprescindível ou não para a população. A imagem que vocês podem ver nos slides, eles determinam que é uma caverna, tá? E um afloramento de calcário em São Paulo, e a gente pode observar a partir da imagem que é um local que o terreno é bastante vulnerável, por ser um ambiente kárstico, um ambiente bastante íngreme. Então, se houver o desflorestamento dessa região, provavelmente pode ocasionar um desmoronamento. Outro fator que a gente pode ressaltar com relação a essa imagem vem a ser exatamente o valor paisagístico da região. É um local de bastante beleza cênica, algo agradável aos olhos. Também é um local de elevada biodiversidade. Isso pode ser verificado através da comunidade de clímax que já tem na região, nesses habitats, tá? Nesse ecossistema. E ainda um patrimônio arqueológico, que pode ser estudado através da espeleologia, por ser uma caverna, tá? Então, a conjunção de todos esses fatores, tanto de cunho social quanto de cunho ambiental, fez com que, em 1958, o órgão ambiental responsável tornasse essa área um parque estadual, ou seja, conservando tanto o patrimônio ambiental quanto o patrimônio sociocultural dessa localidade. Tudo isso, pessoal, é avaliado através de uma metodologia. Então, primeiramente, nós classificamos os impactos ambientais de acordo com todas aquelas características que nós já vimos nas nossas aulas anteriores. E, posteriormente, a gente vai utilizar um tipo de metodologia para poder fazer essa avaliação de impacto ambiental propriamente dita, tá? Então, existem inúmeras metodologias. Essas metodologias elas podem tanto ser usadas isoladamente quanto ser utilizadas em conjunto. Sempre observando que quando for ser utilizadas em conjunto, elas devem buscar sempre a sinergia, ou seja, vir a somar, vir a contribuir essa união de metodologias, tá? E é exatamente isso que a gente vai trabalhar a partir de agora, demonstrar cada uma dessas metodologias, ou pelo menos as metodologias mais comumente trabalhadas. A primeira metodologia que a gente pode estudar é a metodologia ad hoc.
ela consiste em reuniões de grupos de especialistas. Então, como a gente já comentou anteriormente, a avaliação de impacto ambiental ela deve ser feita por uma equipe multidisciplinar. Então, nessa metodologia ad hoc, esses especialistas se reunirão e discutirão quanto a esses impactos ambientais. Eles vão prever o que pode acontecer a partir da instalação daquele empreendimento. E a partir daí discutir aqueles impactos associados a este empreendimento. É uma abordagem bastante rápida, tá? Tem como grande vantagem esse fato de ser rápido, simples e bastante compreensiva. Entretanto, ela vai ter como desvantagem o fator de não aprofundar nessa avaliação de impacto, tá? Por ser apenas uma reunião e que não necessariamente tem que ter visitas em loco, por exemplo. Então, ela vai deixar um alto grau de subjetividade, certo? A partir dessas reuniões, podem ser gerados relatórios esses que devem constar tanto no estudo de impacto ambiental, como devem ser sumariamente descritos no relatório de impacto ambiental, ao qual se dará a publicidade. A segunda metodologia que a gente pode estudar é a metodologia de checklist, uma metodologia bastante utilizada. Que ela consta exatamente, antes de ir a campo, a equipe multidisciplinar ela prepara ainda em escritório uma lista com prováveis impactos ambientais. De posse dessa lista, vai-se a campo e no campo verifica-se se aqueles impactos ambientais podem ou não ocorrer, ou ainda se já estão ocorrendo, ok? Então, ela vai ser auxiliada pelo diagnóstico ambiental, que vai ser feito do local, sempre lembrando, ela deve abordar os 3 meios, biótico, abiótico e meio antrópico. Ela tem como principal característica a memorização de todos os fatores, dessa forma uma vantagem, tá? Ela vai ser concisa e organizada, uma vez você vai ter toda aquela listagem de impactos ambientais. E vai ter como desvantagem o fator de não identificar impactos diretos ou indiretos. E ainda a dinâmica de ecossistemas, uma vez que ela vai constatar aquilo que está acontecendo naquele momento. Essa metodologia ela deixa de prever aquela relação causa e efeito, ou seja, impactos indiretos que vão ocorrer a partir de ações humanas indiretas. Terceira metodologia que a gente pode trabalhar é a metodologia de matrizes. De cara, eu já posso falar para vocês que é a metodologia mais comumente utilizada hoje nos estudos de impacto ambiental, ok? Então, o que ela consta? Ela vem a ser uma associação de ações dos empreendimentos, isso aí relativo a cada um dos componentes ambientais. Então, nós colocamos em um eixo, pode ser o eixo vertical, cada um dos componentes ambientais, e no eixo horizontal, nós colocamos cada uma das atividades a serem exercidas. E na intersecção entre essas duas, na tabela, na célula de intersecção, a gente vai avaliar essas características do impacto ambiental. Ela tem como principal vantagem ser de boa visualização, então como é uma tabela facilmente visualizados os impactos ambientais, vai ser simples e vai ser bastante compreensível, além de ter um baixo custo, tá? E tem como principal desvantagem o fato de não identificar as inter-relações que vão acontecer entre cada um dos impactos ambientais. Nas matrizes, pessoal, existe um tipo de matriz que ele é bastante disseminado, que é a chamada matriz de Leopold, tá? No qual a célula ele vai subdividir e vai colocar mais de uma característica de impacto ambiental. Podem não ser magnitude e tipo de impacto ambiental, podem não ser ocorrência e reversibilidade, enfim. A equipe de consultores vai avaliar e vai escolher quais são as melhores características para se colocar nesse tipo de matriz, sendo que é utilizada mais de uma característica do impacto ambiental. Próxima metodologia é a metodologia de redes de interação. Tá? Essa metodologia ela consta de uma sequência de impactos a partir de uma ação prévia, certo? Então a gente vai ter toda aquela relação de causa e efeito, como se fosse um efeito dominó, certo? Então eu vou ter a determinação dos impactos diretos e também dos indiretos associados àquela primeira atividade que o homem exerceu no ambiente, tá? Tem como principais vantagens a visualização das ações e impactos com suas interações. Então, isso aí já é um fator preponderante com relação à metodologia de matrizes. E tem como principal desvantagem que não detecta a importância relativa dos impactos, tá? Então, não vai
ter a ponderação como há na metodologia de matrizes. E é exatamente por isso, por cada metodologia ter uma vantagem e desvantagem, que são utilizadas muitas vezes em conjunto, tá? Sempre vindo aí a somar. Próxima metodologia é a metodologia de superposição de cartas. Então é uma metodologia que vai necessitar bastante da ferramenta do geoprocessamento, tá? Onde nós vamos utilizar imagens de satélite. Essas imagens nós vamos caracterizar várias malhas, tá? Vários layouts, onde eu posso colocar malha viária, ocupação urbana, cobertura do solo, e a partir dessas malhas eu vou sobrepor essas imagens e determinar qual que é a mais importante para o meu estudo, ok? Então, ela é mais utilizada em grandes projetos, exatamente para a seleção de alternativas, tá? Tem como principal vantagem uma boa visualização espacial. Obviamente, se eu tenho uma visão geral daquele local, vai facilitar bastante na minha tomada de decisões. Entretanto, tem como principal desvantagem o fator de não ver impactos de segunda ordem, tá? Ela vai visualizar também da mesma forma aqueles impactos que estão acontecendo pontualmente, naquele momento, de forma momentânea, tá? E aí, a partir daí, eu posso escolher qual imagem que eu devo sobrepor e qual imagem que eu devo dar maior relevância. Se é a cobertura de solo, se é a malha viária e assim por diante, de acordo com o meu interesse, de acordo com o interesse do empreendimento. Por fim, nós temos também a metodologia com modelos de simulação, tá? O que acontece? Existem determinadas formas que o meio ambiente reage, que eles correspondem a modelos matemáticos, tá? Por exemplo, a autodepuração de um curso d'água. A partir de um momento que eu colocar uma carga orgânica ou determinada carga de determinado componente químico num rio, eu posso calcular quanto tempo e quanto de espaço eu vou necessitar para aquele rio depurar aquela determinada substância, tá? Isso corresponde a um modelo matemático. Ou ainda, outro exemplo que a gente pode ter é a dispersão de poluentes atmosféricos, tá? A gente vai alimentar esse modelo matemático com os componentes ambientais, como o vento, o clima da região, a umidade, como o tempo está se comportando e as características do próprio poluente, e assim eu posso ter a dispersão, a fórmula de dispersão daquele poluente naquela determinada atmosfera, certo? Isso também corresponde ao modelo matemático. Entretanto, posso ter como desvantagem alguns fatores, principalmente fatores biológicos, que não vão corresponder diretamente a um tipo de modelo matemático. É muito complicado o homem desenvolver um modelo matemático que vai corresponder a um determinado componente biológico, como por exemplo, os locais em que espécies mais frequentam, como que uma espécie vai se comportar em um determinado habitat, em uma determinada unidade de conservação, tá? Então, esses fatores eles não vão responder diretamente e o homem é complicado para o homem avaliar como que elas vão se comportar, ok? Então, aí vai ter uma desvantagem, que é a dificuldade de parâmetros quanto a parâmetros biológicos e a comportamento de espécies, tá? Então, cada uma dessas metodologias, elas têm que ser aplicadas, tá? Nessas avaliações de impacto ambiental, de forma que a consultoria ela vai avaliar qual que é a mais aplicável a cada tipo de estudo, tá? Como falei para vocês, elas podem ser amplamente utilizadas e principalmente utilizadas em conjunto, para a gente corresponder a todos os impactos ambientais que vão estar ocorrendo naquela região, certo? Essas metodologias elas vão ser utilizadas também para o próprio controle governamental, tá? Elas vão ser utilizadas no próprio licenciamento ambiental para o governo ter o controle daquele empreendimento. Após a avaliação de impacto ambiental, nós vamos, como técnicos da área, propor medidas mitigadoras àqueles impactos ambientais adversos, tá? O que é uma medida mitigadora? Mitigar um impacto ambiental, pessoal, significa tão somente a gente tomar medidas, tomar atitudes que vão minimizar aqueles impactos ambientais negativos. E dessa forma, a população do entorno e ainda as populações de animais poderem conviver em harmonia com aquele empreendimento que venha a ser implantado, tá?
Além dessas medidas mitigadoras, nós podemos ter medidas potencializadoras. Como nós já comentamos anteriormente, existem impactos ambientais positivos e impactos ambientais negativos. Ao tempo que nós colocamos medidas mitigadoras para os impactos ambientais negativos, nós devemos colocar medidas potencializadoras para os impactos ambientais positivos, ok? Visando maximizar esses impactos positivos e minimizar os impactos negativos. Vai ser passado para vocês uma série de medidas mitigadoras para poder associá-las a atividades do homem. Por exemplo, se eu tenho emissões de partículas na atmosfera, esse é o impacto ambiental negativo. Associado a esse impacto ambiental negativo, eu posso ter uma medida mitigadora como a implantação de filtros, tá? Nas chaminés, a manutenção dos equipamentos. Então, tudo isso vai servir como medida mitigadora para o impacto ambiental, emissão de poluentes na atmosfera. Se eu tenho, por exemplo, o impacto ambiental, poluição da água, eu posso ter como medidas mitigadoras a implantação de sistemas de tratamento de esgoto, a implantação de fossas sépticas, ou seja, algum tipo de tratamento de efluentes, evitando assim a maior poluição desses recursos hídricos, tá? Outro exemplo que eu posso citar para vocês é o impacto ambiental relativo à erosão do solo. Então, quais tipos de medidas mitigadoras que eu posso ter? É eu fazer a recomposição florística do local, eu evitar a falta de cobertura do solo, eu fazer a drenagem artificial daquele ecossistema. Enfim, são medidas que vão contribuir para que esse impacto ambiental, a erosão, diminua as suas proporções e até mesmo deixem de existir, ok? Bom, pessoal, eu espero que essas aulas tenham sido de bastante proveito e que vocês apliquem, de fato, esses conhecimentos relativos ao estudo de impacto ambiental na vida profissional de vocês, uma vez que essa disciplina é bastante importante no ato de exercer a profissão de vocês. Então, bons estudos e até a próxima.